Bom, que bom que você ficou. Tem gente que ficou. Então avisa quem estava aqui para voltar. Fala, ela voltou. Então deu um probleminha, problemas técnicos acontecem mas eu tô de volta. Persistência, insistência, esse é o caminho, né? Nada de desistir. Voltei sim. Então, glória a Deus, né? Vocês já estavam na outra live. Então, vamos dispensar a parte apresentação. Mas você que chegou agora, aproveita, começa a compartilhar. Você que estava e que chegou agora, compartilha a live com um monte de gente. Fala assim: eu cheguei, ela chegou, ela voltou, ela persistiu. Então, vamos lá, vamos compartilhando a live. Também, se você não se inscreveu aqui ainda no meu canal, agora é a hora, vai lá, se inscreve. Não esqueça também que curtir ajuda muito, tá? Então, vamos fazer, são pequenas ações que ajudam demais. Se inscrever, curtir, compartilhar. Para quem chegou agora, eu vou fazer um resumo, ou melhor, eu vou começar. Eu estava explicando. Nós estamos aqui nessa live falando sobre 6 portas por onde o inimigo entra na nossa vida. Porque quando você está ciente de por onde ele entra, você fecha a porta para ele não entrar. Porque se você não souber que por exemplo, que uma cidade é perigosa, você vai dormir de janela aberta. Mas aí te avisam, olha, não, fecha a janela, porque é perigoso aqui. Você vai fechar, não é? Então é a mesma coisa com o nosso inimigo. A partir do momento que você entender por onde ele entra, você vai ficar mais atento para ele não entrar. Eu expliquei que porta é um limite, é uma proteção, separa ambientes. Existe um ambiente sadio, um ambiente de saúde emocional, saúde espiritual, que deve ser dentro, para dentro. O ambiente, a agressividade das trevas tem que ficar fora. A destruição, é porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, toda essa ação tripla de matar, roubar e destruir tem que ficar fora da tua vida. Eu expliquei que se tá calor lá fora e eu fecho a porta e ligo o ar-condicionado, prevalece o quê? O clima agradável, o calorão não entra. Se eu fecho a porta porque tá frio, fecha a porta, tá frio. Aí você fecha a porta, liga o teu aquecedor se você estiver na Europa ou no sul, e você liga o teu aquecedor, você vai estar protegido do frio e porque você fechou a porta. E você tem um inimigo que fica à porta esperando que você não feche a porta e ele quer invadir a tua mente, as tuas emoções, a tua vida como um todo, para que você seja uma pessoa. Salvação ele não vai conseguir tocar, mas ele vai tentar roubar qualidade de vida, ele vai tentar roubar relacionamentos, destruir relacionamentos. Então, eu disse que eu vou dar 15 minutos no final para as perguntas, mas eu enumerei aqui, deixa eu até ver aqui, ó, que horas são para eu dar os 15 minutos. Então, eu enumerei para vocês 6 portas para vocês ficarem atentos. Porta, então eu disse na outra live, eu disse, vamos lá, gente, escreve aí, porta número 1, escreve aí no teu papel, ou aqui nos comentários, para quem estiver chegando. E eu sugiro também que as passagens bíblicas que eu for lendo, também escreve aí nos comentários, que aí você ajuda quem está chegando para ler o que nós estamos falando. Porta número 1, por onde o inimigo entra e que nós precisamos fechar definitivamente as nossas emoções. Porque quando nós temos um emocional fragilizado, ele vai sempre entrar para destruir relacionamentos. Você pode ter uma vida espiritual maravilhosa, você pode orar, ler a Bíblia, ir à igreja, mas ele vai sempre entrar pela porta emocional. Então, eu vou dar um exemplo primeiro de uma pessoa, depois uma na Bíblia. Nosso exemplo do dia a dia. Então, faz de conta que você é uma pessoa que ora, como eu disse, ora, lê a Bíblia, jejua, vai para a igreja.
Mas você tem um emocional tão fragilizado que lá na igreja é um ambiente normal, como qualquer outro lugar. É um ambiente onde tem pessoas falhas, assim como você é. E as pessoas, é normal, elas nos frustram. Mas como você tem um emocional, você tem uma raiz de rejeição, você vai interpretar aquilo como algo pessoal. E você vai ficar paralisado na tua vida espiritual. Isso se você não sair da igreja, por causa do emocional. Tá vendo? Ele entra pelas tuas emoções. Ele entra através das tuas emoções porque você começa a interpretar tudo. Se você foi traído na tua infância, na tua juventude, você vai interpretar tudo como traição. Eu dei um exemplo de um homem chamado Saul. Saul não tinha problema espiritual, a princípio, depois teve. A vida dele espiritual era uma vida, era um homem que Deus escolheu para ser. Você acha que Deus ia escolher para ser rei de Israel? Aí você vai falar, mas não foi a escolha de Deus. Não era o tempo de ter um rei. Mas como o povo queria, quem escolheu foi Deus. Foi Deus que mostrou Saul como a opção, como a vontade permissiva de Deus. Tá bom, não era o tempo, Saul ainda não é o homem, mas tudo bem, vocês querem? Então vai ser Saul. Deus é que apontou Saul para Samuel. Se Deus apontou Saul de toda uma nação, não é porque Saul era idólatra, não é porque Saul não temia Deus. É lógico que Saul tinha uma vida com Deus. E isso prova, como é que eu provo isso? Eu provo porque ele respeitou Samuel. Samuel veio e falou a profecia, ele tinha um temor, ele tinha amor e temor por Samuel. Isso é de uma pessoa que sabe quem é um líder espiritual. Depois ele teve um temor de Deus. Em seguida, Deus falou que ele iria profetizar, ele foi cheio do Espírito, ele dançou, ele profetizou junto com os profetas. Ele, no início, ele venceu as batalhas porque Deus era com ele. Olha quantas situações que mostram que Saul tinha uma vida espiritual ok. Por onde que o diabo entrou? Pela vida emocional. Por quê? Porque ele era da tribo de Benjamim. Aproveito que eu não tinha falado por que ele tem uma baixa autoestima. A tribo de Benjamim, aqui eu não estou dando aula, né? Se fossem meus alunos agora, eu daria uma aula sobre o que, assim, com detalhes. Por que quem era de Benjamim tinha uma baixa autoestima e uma insegurança como Saul? Por quê? Porque a tribo de Benjamim aconteceu um episódio terrível e todo mundo da tribo de Benjamim sempre se sentiu muito envergonhado por aquele episódio de uma mulher que foi violentada, era a esposa de um levita e que ela foi morta de uma forma muito cruel. E então isso mostra, e todo mundo da tribo de Benjamim se sentia um pouquinho menor em relação às outras tribos. Então a gente vê que Saul tinha um problema de baixa autoestima, de insegurança, e ele considerava todo mundo como uma ameaça para ele. Aí ele considerou o próprio filho dele, como ele tinha insegurança, baixa autoestima, ele não se amava, não se valorizava, ele achava que o filho dele amava, ele interpretou que Absalão amava mais Davi do que a ele. Absalão, todo mundo, tudo tem seu lugar. Absalão amava Davi como amigo, mas ele amava o pai dele, amava muito o pai dele. De onde ele tirou essa coisa maluca da cabeça? Da baixa autoestima dele. Então o diabo entrou e bagunçou com a vida de Saul. A vida de Saul foi destruída como líder da nação, ele morreu antes do tempo, foi destruída como pai, ele acabou com a vida de Absalão, acabou com a vida de Tamar, oh meu Deus, agora fugiu o nome dela. Ele acabou com a vida da sua filha, acabou com a vida de todos os filhos dele, de todos. E ele acabou com a própria vida, ele acabou com a amizade dele com Davi, acabou, simplesmente acabou. Então, o diabo entrou na vida de Saul. Por onde? Emoções. O diabo entrou pela vida de Gideão. Ah, mas Gideão foi um grande líder, mas antes disso ele estava acuado pelo medo, pela insegurança. Quando você é inseguro, todos os teus talentos ficam bloqueados como de Gideão. Gideão estava paralisado, bloqueado, cheio de potencial, um líder nato. Deus o criou, ou Deus deu talentos para ele ser líder,
mas ele estava bloqueadão ali. Mas por quê? Porque o seu emocional. E eu passaria a noite toda falando de emoções, porque é o que eu mais gosto de falar, né? É claro que volta de Cristo e emoções. Eu amo falar de emoções, mas eu só estou provando para você como o emocional, ele bloqueia e ele entra, e entra mesmo. Todas as vezes que ele entrou na vida de Pedro, você duvida que Pedro amasse Jesus? Amava, largou tudo por amor a Jesus, mas todos os erros de Pedro foram nas emoções. Ele entrou, tanto que Jesus chegou para os discípulos e disse: olha, o espírito de vocês está pronto, mas a carne está fraca. Ele entrou pela inconstância de Pedro. Pedro, ora dizia uma coisa, outra dizia outra, pela impetuosidade de Pedro, precipitação de Pedro, tudo isso é numa ansiedade descontrolada, numa ira descontrolada de Pedro. Pedro não se controlava com a ira, ele cortou a orelha de Malco. Como eu disse, passaria a noite toda dando exemplos na vida, na nossa vida ou na Bíblia, como o diabo entra pelas emoções. Tem que fechar essa porta? Tem. Como? Né? Não adianta só eu falar, né? Que entra por essa porta. Tem que fechar essa porta. Como é que você fecha a porta para ele não entrar mais por tuas emoções? Colocando o nome do teu problema. Se hoje, agora, você já colocar o nome do teu problema, eu tenho problema com a ira, eu tenho problema com o medo, eu tenho problema com traumas, os traumas me paralisaram, eu tenho problema... Bom, se você tem problema com traumas, com feridas, você tem que tomar uma decisão hoje. O passado já passou, não tem como mudar o passado e você tem como mudar o hoje. Então hoje você toma uma decisão. Eu quero ser restaurado por Deus. E começa a procurar. Primeiro, deixa Deus entrar nessa área problemática da tua vida. Deixa Deus entrar, mas ele só vai entrar quando você reconhecer que você tem um problema. Eu tenho um problema com a mágoa. Então deixa Deus entrar, e quando ele falar perdoa, não fica justificando, não, mas porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Se ame. Quando você perdoa, você está fazendo bem a você mesmo. Não importa a outra pessoa, ela pode se reconciliar com você, ou ela vai dar um rumo na vida dela, mas você precisa ficar sadio, tá? Então não justifique tuas reações do presente. Sabe como é que você deixa essa porta aberta? Aquelas pessoas famosas que falam, eu sou assim porque aconteceu isso na minha vida. Quando você fala dessa forma, é porque você se conformou, você quer que as pessoas te aceitem do jeito que você é, mas você não aceita as pessoas do jeito que elas são, e você quer continuar a mesma pessoa. O desafio de Deus é ser curado, restaurado, transformado, reconstruído, reciclado. Olha quanta coisa. Porta número 1 entendida? Cada porta que eu vou falar para vocês dá uma live para a gente falar muita coisa, mas nós vamos falar das 6 portas, compromisso, 6 portas, tá? Porta número 2 para a gente falar. Porta número 2, parece que ela tá associada à porta número 1, porque quando eu falo de emoções eu tenho que falar de mente, mas são setores, ainda que trabalhem juntos, são setores separados. As emoções, elas são irracionais. Elas precisam de uma mente sadia. Eu estava explicando, antes da live ser travada, eu preciso reassumir o raciocínio. Então, não adianta, se você falar, eu não vou pensar nisso, isso é impossível, você vai ser frustrado na tua primeira tentativa. Ninguém consegue não pensar. Você consegue fazer alguma coisa com o pensamento que chegou na tua mente. Chegou um pensamento de medo? Então você vai substituir, tá bom, eu tenho medo de público, eu tenho medo de falar em público, mas eu me preparei bem. Eu tenho capacidade. Você tá vendo? Você tá combatendo um pensamento que você já é a tua crença limitante. Então você vai combater esse pensamento. Quando vem aquelas memórias do que fizeram com você, ou do que aconteceu,
Você vai falar o que a própria Bíblia fala para você. As coisas passadas já foram. Eis que tudo se fez novo. O passado eu não posso mudar. O presente é a oportunidade, como a própria palavra fala. É o presente que Deus me deu para eu viver algo novo. Eu não vou ficar falando, ah, meu pai não me amou, minha mãe não me amou, eu fui deixado, eu fui abandonado. É só você olhar para Davi. Davi, ele não ficava justificando no presente tudo que ele tinha falta, e ele teve muita falta, ele teve falta de amparo, de amor, de aceitação, mas ele não ficava justificando. Travou a live quando eu estava falando de uma situação que, para você entender como funciona a mente e como ele entra através da mente, é outra porta. Porta número 1, emoções. Porta número 2 é a mente. É um campo de batalha. Então, eu vou mostrar dois grupos de pessoas com o mesmo problema. O problema se chama Golias. Golias era grande, forte. Golias era aparentemente invencível. Um problemaço era Golias. E era um problema que não dava descanso, sabe? Você já enfrentou aquele problema que não dá descanso? Aquele problema que aparece todo dia na tua vida? Golias não faltou um dia. 40 dias, todo dia ele aparecia lá para lembrar os guerreiros de Saul. Eu tô aqui, eu apareci de novo. E eu tô dizendo que eu vou matar vocês, eu vou destruir. Se tiver alguém que me venha me matar ou me ferir, tudo bem, eu me rendo. Mas se não aparecer, vocês vão ser destruídos, vocês vão ser... E vocês sabem que ele ficou 40 dias falando a mesma coisa. Golias não feriu ninguém. Não está escrito que Golias ia, e durante esses 40 dias, no dia 1, ele feriu alguns de cegueira. No dia 2, ele matou 4. No dia 5, ele amputou o braço de 6. Não, Golias não derramou sangue. Era boca, palavras. Ele entrou na mente destes homens que eram guerreiros de Deus. Primeiro, eles tinham Deus. Se eles se achavam limitados, eles tinham um Deus do impossível, eles sabiam tudo que Deus já tinha feito pelo povo de Israel. Se Deus abriu o Mar Vermelho, como é que não ia derrubar um Golias? Mas a mente deles estava bloqueada. A mente deles só pensava na ameaça. A mente deles só pensamentos de medo, só pensamentos de terror. É igual na pandemia. Todo mundo pensando em morte, todo mundo pensando, eu não vou sobreviver. Se eu sobreviver e não morrer, eu vou morrer porque minhas finanças ficaram arrasadas. E nós estamos aqui e o mundo voltou ao normal. E já não é mais nem o novo normal. Nós voltamos ao normal. Nós estamos, os aviões decolaram, as igrejas abriram, as escolas abriram. Nós voltamos a viver. Mas naquele momento estava todo mundo derrotado, não era só pelo vírus, era a mente de todo mundo. O diabo deitou e rolou na mente de muitas pessoas, que tem alguns que nem se recuperaram ainda. Estão ainda com síndrome do pânico, ainda estão com ansiedade, com depressão, resultante desse tempo. Então, Golias paralisou um exército, a mente deles. São as crenças limitantes. Ah, não posso, não consigo, não vou, é maior do que eu, é melhor do que eu não vou. Agora, tinha um garoto chamado Davi que pensava diferente. E esse garoto falou, ele é grande, ele não negou. Eu não estou falando que você tem que negar a realidade. Em momento algum, Davi falou, Golias é baixinho. Não, ele não falou, as armas de Golias não são nada. Ele só disse, olha, o meu Deus é maior que você. É só isso, ele pensou diferente. O problema dos guerreiros de Davi é que eles pensavam em derrota. E Davi pensava em Deus, um Deus que dava vitória. Você vê que a derrota dos guerreiros de Saul foi aqui na mente. Então, um local por onde ele entra é a mente. E eu digo para você, o que Davi falava dia e noite, eu vou ler para você, anota esse versículo em Jó, leia, eu amo o livro de Jó. Eu tenho um curso que já vai ser liberado já para vocês na área de membros, e tá escrito aqui, Jó, Jó 34, versículo
E agora? Versículo, Jó 34, versículo 3. Olha que lindo esse versículo. Eu vou começar no 2. Vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras. Vocês que são instruídos, escutem o que eu vou dizer. O ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Então, qual foi o problema? Os pensamentos, eles entram, às vezes, os pensamentos são virtuais, mas eles entram, às vezes, pela forma, por aquilo que você ouve, você constrói pensamentos. Então, as pessoas estão falando de uma coisa e você começa a pensar a mesma coisa. E, então, mas aqui o conselho é que o teu ouvido possa provar, do mesmo jeito que você não come nada estragado. Se você tentar comer alguma coisa estragada, o teu paladar vai recusar. Ah, não, tá estragado, tá amargo, tá com gosto estranho, eu não vou comer. Isso salvou o teu corpo de uma intoxicação, não foi? Começou aqui pelo paladar, se salvou estômago, intestino e tudo. O ouvido também tem que ser assim. Quando alguém começa a falar coisas para você, te colocando medo de situações, ou falando, construindo ideias erradas a respeito de alguém ou de você mesmo, então prova, não, essas palavras não me fazem bem, eu não vou aceitar, eu não vou pensar a respeito disso, não vou nem pensar a respeito disso. Você está fechando a porta quando você toma essa atitude sadia, entendeu? Então, segunda porta, o que é que você tem que fazer para fechar a porta? Leve cativo os teus pensamentos a Jesus Cristo. Davi fez isso. Davi falou, tá todo mundo com medo de Golias. E eu também tô com um pouquinho de medo, mas eu vou levar esses pensamentos cativos a Jesus Cristo. Eu quero olhar agora de outra perspectiva. Eu não vou olhar de cima para baixo, mas de baixo para cima. Eu vou olhar Golias da perspectiva que Deus olha Golias. E Golias não é nada para Deus. Então, Deus está comigo e eu vou vencer. E é assim que você vai vencer todos os obstáculos da tua vida. Então, a porta número 2 são os nossos próprios pensamentos, que você precisa gerenciar. A tua mente não é terra de ninguém. As pessoas acham, mas eu não tenho nada a fazer. Tem muito a fazer. Você tem como reorganizar você merece isso. Você tem que reorganizar os teus pensamentos. O teu córtex, onde tem a sua central de pensamentos, você precisa fazer um faxinão. Você tem que jogar fora lixo mental. O lixo mental são pensamentos de tristeza, de amargura, pensamentos que te diminuem, pensamentos que te paralisam, pensamentos de mágoa. Você tem que jogar tudo isso fora. Isso é lixo, odor psíquico, que vai... Se você não jogar fora esse lixo mental, você vai ficar com esse odor. A pessoa vai chegar perto de você e vai sentir o cheiro. Essa pessoa é amarga. Essa pessoa, ela é tremendamente descontrolada. Essa pessoa é muito frágil, porque a gente exala. É impossível você chegar perto de Herodes o Grande e não sentir o odor psíquico dele, não é? Então, ele matava todo mundo que chegava perto dele. Então, vamos lá. Agora, terceira porta que nós precisamos fechar na nossa vida, por onde o diabo entra sorrateiramente. Eu quero dizer que eu já falei, eu anotei aqui para a gente ficar bem pontuado. Então, as nossas emoções, a nossa mente, porta número 3, espírito. Nossa vida espiritual, sim, ele entra pela tua vida espiritual? Entra. Como assim? Entra através da frieza espiritual. Quando você começa a ficar dentro da igreja, mas você diminui aquele amor, aquela intensidade, e você vai por hábito. Você não pode... Sabe como é que você fecha a porta na cara do diabo? Quando você já começa a ir para a igreja como hábito, ou quando você começa a dar desculpa para não ir para a igreja, então você fecha a porta do diabo e diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí traz à tua mente, meu Deus, eu tenho um privilégio, eu posso ir para a igreja perseguida nem pode ir. Elas se escondem, eles não podem, eles não têm liberdade de culto. Quantos países não têm liberdade de culto? Já matou, já
fechou a porta. Ou quando você tem preguiça de ler a Bíblia e você fala, bom, se eu tivesse preguiça de comer, o que aconteceria? Eu morreria de inanição. Eu posso até ter preguiça de comer, mas eu preciso comer, porque senão eu vou morrer. E é a mesma coisa, uma pessoa quando ela não tem apetite nenhum, ela chega num nível que anorexia, né? Se ela não comer, ela vai morrer, ela tem que ser internada para comer. Mesma coisa, se você passa 2 dias sem ler a Bíblia, fala, eu vou morrer de anorexia. E aí, mesmo sem vontade, você fecha a porta para o diabo. Vai lá para o devocional às 6 horas da manhã e fala, não estou conseguindo ler a Bíblia sozinha, então vou lá, vou ver o que a pastora está lendo e hoje eu vou ler com ela o versículo e eu vou orar. Pronto, fechou a porta para o diabo. Então ele entra pela frieza espiritual, apatia, pela mornidão. Ele entra também pelo engano. E como é que eu entro? Olha, isso tudo é na área espiritual, tá? Essa é a porta 3, a porta espiritual. Como que ele entra pelo engano? Ele sabe essa sede do sobrenatural que nós temos? Foi Deus que te deu. Porque ele quer que você tenha essa sede do sobrenatural, mas essa sede do sobrenatural tem que tem que te levar para perto dele e não te afastar. Mas como você tem essa sede do sobrenatural, às vezes você fica atrás não de Deus, mas de profecia. Deus até deu o dom de profecia, mas olha, tenha certeza, o dia que Deus quiser falar com você dessa forma, ele faz como ele fez com Davi. Ele manda o profeta ir atrás de você. Não é você que vai atrás de um culto onde tem profecias, de um local onde as pessoas... Não, você vai atrás de Deus. E Deus vai falar com você através de sonhos, de visões. E se ele quiser até através de profecias. Mas fecha a porta do engano. Não fica correndo atrás daquilo do descontrole na tua vida espiritual. E eu anotei aqui também, então eu coloquei esfriamento e alianças erradas. Qual era o problema de Sansão? O problema de Sansão foi alianças erradas. Ele não estava andando com pessoas que o levavam a ficar fervoroso. Se você pegar a trajetória de Sansão, ele fez alianças, amizades, que o fizeram esfriar e se desconectar de Deus. Então, cuidado com alianças erradas, cuidado, né? Diz-me com quem você anda e direi quem é um ditado popular, não é versículo, não é ditado popular, mas é real. Se você andar com pessoas críticas, se você andar com pessoas que murmuram, isso são alianças erradas. Você está andando com um tipo de pessoa errada. Isso vai te levar para baixo. Isso você vai ficar dentro da igreja murmurando contra o teu pastor. Você vai estar vendo defeito em tudo. E é na tua vida espiritual que entra isso, hein? Então, cuidado. Você precisa cuidar da tua vida espiritual do mesmo jeito que você cuida do teu corpo. Teu corpo não pode desidratar, você não pode andar sem o Espírito Santo. De jeito nenhum. E se eu perguntar para você qual é a medida que você tem. O meu pai, ele no tempo, né? Seguidor meu sabe dessa história. No tempo de eu fui muito pobre. E o meu pai, ele tinha, assim, ele tinha um fusquinha muito. Isso quando a gente saiu da miséria e ficou muito pobre, saiu da miséria, mas muito pobre. E meu pai, ele construía piscinas. Não é que ele conseguiu comprar o carro. Quem ele construía a piscina, ao invés de pagar meu pai, deu como pagamento um fusquinha todo quebrado. Então, pensa um fusquinha que dava trabalho. E isso era ilusão, porque aquele fusquinha mais ficava quebrado do que era ilusão ter. E também o meu pai não tinha dinheiro para gasolina. E eu não entendia por que meu pai persistia em ter aquele carro. Mas quando ele ia me levar para a escola, o tanque estava sempre, sabe, piscando a luz daquele fusquinha. E muitas vezes ele me leva, assim, em São Paulo, capital, né? Tem muita ladeira, depende da região que você tá. Então, a Cardeal Arco Verde lá, é muita subida e descida. E quando ele descia na Banguela, eu ficava assim,
tão nervosa, com tanto medo. E muitas vezes a gente parava no meio do caminho sem gasolina, porque ele não tinha dinheiro para gasolina, ele colocava o cheiro de gasolina e a gente parava. Então, não adianta você ter o carro, você sem gasolina, você vai parar. É a mesma coisa. Não adianta você estar na igreja, mas você não ter uma vida com Deus, é porta aberta para o diabo. Vazio do Espírito Santo, você vai parar no meio do caminho. Você não tem combustível para prosseguir. Então, cuidado, tua vida espiritual tem que ser cuidada do mesmo jeito que a tua vida emocional e que a sua saúde mental. Então, já falamos de vida emocional, saúde mental e vida espiritual. 3 portas importantíssimas por onde ele entra. Pensa ainda na primeira porta. Ele entra pela mágoa, ele acaba com você. A mágoa está nas emoções, você não perdoou, isso é nas emoções. Ele entrou, ele deita e rola na tua vida, porque você não perdoa, aí as suas orações não chegam até os céus. Por quê? Porque está escrito, se tiver alguma coisa, se souber de alguma coisa que o irmão tem contra você, ou se você tiver alguma coisa contra o irmão, você tem que ir lá, voltar, resolver para depois orar. Então, é sério esse assunto, emoções, mente e vida espiritual. 4ª porta por onde ele entra. Esse assunto, essa 4ª porta, você vai querer fechar a porta para o diabo? Desajustes familiares. Olha, se tem uma célula que é a célula da família, ela não pode ser doente. Mas e aí? Ela não pode, mas é o local de maior ataque. As maiores destruições acontecem entre 4 paredes. Os maiores desajustes acontecem entre 4 paredes. Se você olhar para a vida de grandes homens de Deus, você vai ver que a ruína deles e como era o desajuste familiar era profundo. Eu olho para uma vida, vamos para Davi de novo? Já viu que eu gosto de Davi, vocês sabem que eu gosto de Davi, mas eu não oculto os problemas de Davi. Então, Davi, primeira porta, emoções. Davi fechou a porta para o diabo. Como? Ele não ficou detido na mágoa dos irmãos, nem na mágoa de Saul. Ele não se olhava com baixa autoestima, ainda que o achassem frágil. Ele não era alto como os irmãos, ele não era musculoso, mas ele se via com o olhar de Deus. Então, vida emocional de Davi, ele fechou a porta. Vida mental, saúde mental de Davi, já provei pela situação de Golias, que a forma dele pensar, ele pensava pensamentos, ele escolhia os pensamentos, ele não deixava que os pensamentos o dominassem. Você não pode evitar de pensar, mas você pode gerenciar os pensamentos que chegam na tua cabeça. Davi não ficava na caverna de Adulão. Você já pensou se Davi ficasse na caverna de Adulão falando para os guerreiros, para os homens que chegaram, os valentes, aqueles homens desajustados, e ele ficasse dia e noite falando: minha vida é tão injusta, meus irmãos me rejeitaram, Davi me persegue. O que ele ia formar? Um círculo doente. Mas não, Davi, ele ficava falando: olha, Deus tem uma promessa para mim, eu estou no deserto, mas não vou ficar no deserto, e Deus tem uma promessa para vocês. Ele levou esses homens a pensarem de forma diferente. Então, Davi fechou a porta também na sua mente para o diabo. Davi fechou a porta espiritual, preciso falar? Não, ele era um adorador, ele não deixava o engano, a frieza, alianças erradas entrarem na vida dele. Então, Davi, e quando falo de alianças erradas, infelizmente o filho dele vai ter alianças erradas, vai quebrar princípios espirituais, vai adorar outros deuses. Não, Davi, ele tinha essas 3 portas fechadas. Mas e a família? Como era a família de Davi? 4ª porta, desajuste familiar. Olha, eu digo que Davi, ele começou a repetir no seu núcleo família os erros do seu pai, Jessé. Quando ele teve seus filhos, nós temos o nome de Absalão, nós temos o nome de Tamar, nós temos o nome de Aminon, são alguns dos muitos filhos de Davi. Só esses 3 tiveram problemas com Davi. Aminon era um menino mimado, nunca repreendido,
Era um menino que cometeu uma atrocidade de violentar a sua meia-irmã e não foi repreendido por Davi da forma que deveria ter sido repreendido. Então, Davi, ele não sabia repreender da forma certa. Vemos que Davi não sabia colocar, ele era... Você já viu aquelas pessoas que são boas para os outros de fora, mas para a família ela não é tão boa quanto? Porque na intimidade você relaxa. E então, os filhos de Davi viam que Davi era um excelente amigo. Ele era um amigo maravilhoso de todo mundo. Ele era um servo tremendo. Ele respeitava Samuel, amava Deus acima de todas as coisas, mas não perdoava. E não colocou no colo Tamar quando ela foi violentada, não teve uma conversa com Absalão. Então, o núcleo, ele também não foi um bom marido. Você sabe que ele não foi um bom marido para Mical, a filha de Saul. Ele não foi um bom marido. Então, nós vemos que o núcleo, o desajuste familiar de Davi provocou um monte de tragédia. Essa era uma porta aberta na vida de Davi. Davi não fechou. Ele deveria dizer, eu tive uma família que não é muito exemplo. Meu pai, ele não foi um pai presente, ele não foi um pai que me valorizou, que me amou, mas eu vou ser de um pai diferente. Ele não fechou essa porta na vida dele. O diabo falou, foi isso que ele aprendeu na infância, eu só vou entrar e explodir com a família de Davi. Por isso que a gente vê muita gente na igreja que tem uma vida espiritual maravilhosa e uma família destruída. E aí você não entende, gente, ele é uma bênção lá na igreja. Gente, o ministério dele é lindo, mas a família é destruída, porque a porta está aberta. E você não entende que a tua família, você precisa analisar aonde, não coloca a culpa nos outros, aonde que eu estou errando com a minha família. Eu estou dialogando, eu estou amando, eu estou perdoando, eu estou dando tempo, eu estou repetindo os erros dos meus pais na minha família, com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. Então, gente, você precisa fechar essa porta. Você tem que falar, Senhor, eu quero uma família restaurada, a começar por mim. Não fique esperando. Aí eu sei que aqui já deve estar. Se não tem, vai ter. Daqui a pouquinho comentários dizendo, porque você não conhece a minha família, porque você não conhece meu marido, porque você não conhece a minha esposa, porque você não conhece meu pai. E não delega. Não coloque a tua felicidade na mão dos outros. Seja você a diferença. Jesus falou para você ser sal. Então, ele não está falando, olha, fica vendo os outros que são sal. Não, ele falou para você ser sal. Ele falou para você ser luz. Então, seja você o sal da tua família. Seja você a luz da sua família. Veja onde você pode mudar. Veja onde você pode surpreender. Em gestão emocional, a gente aprende que a melhor forma de você quebrar um mecanismo é você surpreender. Todo mundo grita, mas você não vai gritar. Todo mundo, ninguém fala eu te amo, mas você vai falar. Seja você a diferença. Seja você a fechar a porta. Alguém tem que fechar a porta. E esse alguém tem que ser você. Fecha a porta na cara do diabo hoje e diz, olha, a partir de hoje eu vou tomar atitudes que eu não tomava como cônjuge, como pai, como irmão. Eu vou ser como filho. Eu vou ser diferente. Eu precisei... Acha que foi fácil? Eu fui criada num ambiente em que ninguém se beijava, ninguém se abraçava e ninguém dizia eu te amo. Quando eu entendi, não adiantava ficar reclamando que isso não acontecia na minha família. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou fazer diferente. Você acha que foi fácil a primeira vez? Não foi, porque eu não sabia nem como fazer. Peraí, vão achar muito estranho quando eu beijar. Mas eu vou beijar. E é verdade, a primeira vez ficou estranho, a segunda um pouco mais, mas depois... Aí começaram a se surpreender quando eu cheguei na minha mãe e dei um abraço apertado. Minha mãe não sabia nem o que fazer, né, com aquele abraço, mas depois ela gostou tanto, sabe? Não foi na primeira nem na segunda, mas na terceira, na quarta vez. Você que tem que quebrar.
Então não delega, não terceiriza a tua felicidade, nem a responsabilidade de fechar a porta. Se você está nessa live, você tem a responsabilidade de fechar a porta. Não faça, não tenha síndrome de Adão. Culpa Eva e Eva culpa a serpente. Vamos lá, fecha a porta das emoções, fecha a porta da mente, fecha a porta de todos os erros na tua vida espiritual e fecha a porta para o desajuste familiar, que você vai começar a ver milagres na tua família com pequenas atitudes. Pequenas atitudes produzem grandes mudanças. Pequenas atitudes, vamos resumir assim, pequenas atitudes provocam grandes mudanças. Então, vamos lá. Porta número 1, a emoções. Porta número 2, mente. Porta número 3, espírito, a tua vida espiritual. Porta número 4, desajuste familiar. Porta número 5, e eu tô vendo aqui que vocês estão comentando, hein? Legal. Olha, Flávia, você tá colocando todos os itens. Que legal. Obrigada, Flávia. Então, porta número 5, você vai colocar aí pecado. O que é pecado? Eu pergunto para você o que é pecado. Pecado é quebra de princípio. Pecado é errar o alvo também. Quebra de princípio, sim, tá muito claro. Mas pecado é errar o alvo de Deus para sua vida, e você vai errar o alvo. O alvo de Deus para sua vida é santidade. Aí você erra o alvo e não vive em santidade. E eu quero chamar bastante a atenção de vocês que você fecha a porta do diabo para o diabo, não é pensando, é você pensando o que é pecado. Porque não adianta você pensar, pecado é se deitar na cama e prostituir. Pecado começa na mente. A Bíblia fala sobre isso. Aliás, Jesus disse que começa nos olhos. Se você olhar, você já vai pensar, e se você pensou, você já está concebendo o pecado. Então, o que eu quero te dizer é que você tem que pensar que o pecado é que nem um vermezinho que vai entrar sem você perceber, uma bactéria que vai entrar sem você perceber. Se o pecado dissesse, ei, eu sou o pecado, eu quero entrar na tua vida, ele não entrava. Mas ele chega com um disfarce, tipo, todo mundo faz. Mas mentir, você vai pensar numa grande mentira. Qualquer tipo de mentira é mentira. Não tem mentira branca. Tem mentira, toda mentira é preta, porque o diabo é o pai da mentira. Então, quebrou princípio. Você falou mal do teu irmão, é pecado. Você não perdoa, é pecado, porque perdão não é uma opção. Se você conseguir, perdoe. Não. O Senhor falou, perdoe o teu irmão. Perdoe 70 vezes 7. Então, eu preciso entender, eu só vou fechar a porta na cara do diabo quando eu entender que pecado, ele chega, às vezes, disfarçado de pequenas coisas, mas ele produz grande estrago. Quando Caim estava pecando, ele ainda não tinha acontecido. Pensa em Caim. Depois você lê Gênesis capítulo 4. Deus foi muito claro sobre essa porta com Caim. Caim começou a sentir inveja, ciúmes, raiva, foi crescendo, né? Começou a bolar um plano para acabar com Abel. Caim, ele não matou Abel do dia para a noite. Entrou no coração, foi entrando no coração dele um bichinho pequenininho chamado inveja, ciúme. E foi crescendo esse bichinho, né? Virou animal de estimação, ele começou a conviver, virou o pet dele. Esse ciúme virou pet. E ele alimentou, ele cuidou. Mas Deus amava tanto Caim. Parece que Deus não ama Caim. Deus amava tanto Caim. Lá em Gênesis capítulo 4, ele falou para Caim. Deus apareceu para Caim e falou, Caim, por que você está emburrado? Olha só, era para Caim fechar a porta na cara do diabo. E aí ele não respondeu. E ele falou, mas olha, Caim. E quando ele não quis responder, Deus ainda foi claro com ele. Caim, o pecado está na tua porta. Cabe a você dominá-lo. Eu digo que antes do pecado entrar, ele bate na porta. Você que tem que fechar. Deus avisou, leia, gente. Não durma hoje sem ler Gênesis capítulo 4.
Deus falou para Caim, o pecado está na porta. Ele avisou, cabe a você dominá-lo. Ele não dominou a raiva, a inveja, os ciúmes. E aí veio a grande destruição. Então, eu quero te dizer que o pecado, não pense em grandes quebras. Claro que ele é grandes quebras, mas ele começa muito pequenininho. A destruição de Sansão começou com ele só deitando, não era ele deitando na cama com Dalila. Primeiro ele deitou a cabeça no colo de Dalila. Então foi com pequenas quebras. Ele colocou o que era santo no colo de Dalila. Você está entendendo o que eu estou falando? Então para de apontar o teu dedo para os outros e começa a analisar agora quais são as quebras de princípio pequenas que você tem na sua vida, como por exemplo fofoca, falar mal dos outros, que isso é, olha, Miriam, por causa de falar mal do irmão, ficou leprosa e foi Deus que mandou lepra para Miriam. Então fecha, quando você sentir vontade de falar mal de alguém, fecha a porta na cara do diabo, não vou falar. Gente, ele vai bater o nariz na porta e vai falar, ih, não consegui destruir. Não consegui destruir. Então, é por aí. Você tem que fechar a porta na cara do diabo. Então, vamos lá. Só repetindo as portas. Não vou citar. Porta número 1, emoções. Porta número 2, a mente, saúde mental. Porta número 3, tua vida espiritual. Porta número 4, desajustes familiares. Porta número 5, pecado, né? Quebra de princípio, que já viu comigo, hein? É pecadinho, é pecado pequeno. Essa coisa de tamanho, para um Deus santo, todo pecado é do mesmo tamanho. Tudo fere a santidade de Deus. Então não tem pecadinho, pecadão. É tudo que quebra os princípios de Deus é pecado. Número 6, chegamos na nossa última porta. E a porta número 6, para eu dar tempo para vocês, eu preciso chegar na última porta para vocês poderem perguntar para mim, né? Então, a porta número 6 é brigas. Brigas. Eu vou ler um versículo e eu vou mostrar como o pecado entrou por briga para destruir um homem que tinha tudo para romper. Então, abre aí a sua Bíblia, Provérbios 17, versículo 4. Provérbios 17, versículo 4. Começar uma discussão. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique, por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Olha que comparação. Ele está falando, não entre na briga, tente resolver, porque a briga é como um dique. Você já viu as grandes destruições? Que um dique que rompe destrói uma cidade toda, destrói edificações, destrói lojas, destrói escolas, destrói vidas. Um dique que rompe, uma represa. Você já viu quantas tragédias aconteceram com represas que tem uma rachadura e de repente ela não vai romper essa rachadura num único dia. Mas no dia que ela vier com tudo e rachar mesmo, por isso que diz que começar uma discussão é como abrir uma brecha, é perigoso, porque essa brecha vai trazer uma avalanche de destruição. Então, eu vou dar um exemplo para você, porque quando a gente vai para a Bíblia tem exemplo de tudo para a gente. Uma briga, ela pode ser evitada? Pode. Como? Antes de eu dar um exemplo, Jesus falou no Sermão da Montanha. Ele disse que você pode fechar a porta na cara do diabo tendo domínio próprio. E como é que é o domínio próprio? Você não sai falando tudo que você pensa e tem vontade na hora do teu foco de tensão. Seguir o exemplo do mestre. Jesus, lá no Getsemane, ele estava estressado, ele estava ali recebendo uma pressão acima da média e ele teria todos os motivos do mundo para explodir, né? Para explodir com os discípulos que tinham dormido, explodir com Judas.
cara, eu investi 3 anos na tua vida. Eu só fiz o bem para você. Olha, eu vou mandar agora um raio do céu sobre a tua cabeça, Judas. Jesus podia ter feito isso. Jesus podia ter mandado, vocês estão vindo me prender? Ah, vocês vão ver, eu até vou entregar a minha vida, mas vocês vão ver o que vocês vão receber. Fogo do céu sobre vocês, não para matar, mas para ferir. Agora vocês vão ficar marcados pelo fogo. Jesus poderia ter feito tudo isso, mas Jesus não, domínio próprio. Domínio próprio, não vou gastar minha energia emocional, eu não vou abrir a porta para o diabo. Tanto que Jesus disse, quando ele saiu ali no Getsemane, ele falou para os discípulos, se eu quisesse, eu chamava 12 legiões de anjos. Ele estava dizendo, olha, o céu está aberto para mim, sabe por quê? Porque eu não arrumei briga com ninguém. Eu fechei a porta na cara do diabo, por isso o céu está aberto sobre a minha vida, porque eu fechei. Na hora que eu senti vontade de brigar com você, Pedro, eu senti vontade de brigar com você, Judas, eu senti vontade de brigar com você, Malco e todos os outros soldados, mas ali no Sermão da Montanha, ele falou de domínio próprio e ele disse que os pacificadores são chamados de filhos de Deus. Ia ser forte. Será que eu peço para você levantar a mão? Se eu pedir para você levantar a mão, se você é filho de Deus, eu sei que todo mundo vai levantar a mão. Mas Jesus colocou uma condição. Ele diz que os pacificadores é que são chamados filhos de Deus. E aí, você consegue levantar a mão? Você é pacificador ou você é um briguento? Você é pacificador ou você é um encrenqueiro? A gente tem que dar nome aos bois. Então, se você não é um pacificador, ai que forte, então você não pode ser chamado de filho de Deus. Você é filho da briga, você abriu a porta para o diabo entrar na tua vida e uma represa, o dique vai explodir. Por isso que as discussões na família destrói filhos, destrói casamento, são palavras liberadas no momento de raiva, são palavras que depreciam, machucam, ferem, e as palavras não voltam. As palavras, você pode pedir perdão, mas as palavras destrói as crianças, destrói todo mundo que está ao redor. Eu lembro que esse ambiente destrutivo que eu tinha na minha casa, então quando o meu pai, eu não sou de um lar, não nasci no lar evangélico, quando meu pai chegava bêbado, com as suas muitas traições, e começava aquele escândalo, aquelas brigas, para me proteger daquele ambiente agressivo, que eu tinha tanto medo que o pior acontecesse, eu era muito pequenininha, 5 irmãos, eu era muito pequenininha, eu entrava embaixo da cama e eu chorava com tanto medo do que ia acontecer. Aí o meu irmão acima de mim, ele só falava, fica calma, nada vai acontecer, fica calma. Eu só lembro dessa palavra do meu irmão. Mas a despeito do meu irmão falar, fica calma, eu fiquei destruída com aquelas brigas. Eu cresci uma criança insegura, uma criança muito cheia de traumas nessa área. Só quando eu entendi que Deus podia me restaurar, que eu me abri para restauração. Mas eu trouxe para minha idade, para minha vida adulta, muitos resquícios desse ambiente de briga, de contenda, de violência. E eu disse que eu ia dar um exemplo da Bíblia e eu vou dar para você. Ló. Está escrito em Gênesis capítulo 13 que os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão. Se os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão, é porque Ló incitava. Porque se Ló fosse um pacificador, quando ele soubesse do problema, ele diria assim, gente, é meu tio, tudo que eu tenho eu devo a ele. Eu não quero vocês brigando com os pastores de Abraão. Eu tenho uma dívida de gratidão com o meu tio e os trabalhadores dele têm que ter sossego na vida. Mas não, Jó não foi pacificador, Jó, ele era encrenqueiro e briguento como os pastores dele. E isso provocou o quê? Uma divisão. E essa divisão, ele mesmo quis essa divisão, Ló quis se afastar.
E essa divisão foi mortal. Por um momento parecia que era melhor. Ele estava melhor lá em Sodoma e Gomorra, porque ele tinha uma casa e o tio dele tinha uma tenda. Ah, o tio Abraão é antiquado. Ele nunca voltou lá na tenda para agradecer, para dizer tudo que eu tenho eu devo a ti. Não. E o que aconteceu? Ló foi enfraquecendo e o que aconteceu? Ló, a família de Ló foi toda destruída. A esposa virou estátua de sal. As filhas viraram pervertidas do jeito que você sabe. A vida de Ló toda destruída. Então o diabo entrou através da briga, o diabo entrou através da contenda. E de você foi chamado para fechar a porta na cara do diabo, para ser um pacificador na vida. Então, essas são as 6 portas por onde o diabo entra, destrói, faz a festa, e você pode até estar dentro da igreja, mas se você não fechar essas 6 portas, você vai ter grande prejuízo na sua vida. Vamos fechar essas 6 portas? Mas eu prometi que eu ia deixar momento para pergunta. Gente, só vou pedir um favor. Não vai me perguntar da volta de Cristo, que eu amo falar. Nessa live é sobre as 6 portas, tá? Então me faz perguntas dentro do assunto que a gente falou hoje. Então vamos lá, vou ler. Opa, obrigado, Núbia. Você falou para curtir, curte, se inscreve, compartilha. Como saber se os meus questionamentos pessoais, se os meus questionamentos são pessoais ou é seta do diabo na mente? É fácil, passa pela peneira. Tudo que é a peneira de Filipenses, tudo que é bom, puro e agradável, seja isso que ocupe o teu pensamento. Se esses pensamentos estão te distanciando de Deus, te levam para uma autopiedade ou te leva para o lado emocional, uma vitimização, esses pensamentos, tenha certeza que essa é o diabo querendo entrar por essa porta. Pela mente, se é um questionamento teu ou é o diabo, não importa, se é questionamento teu, cale também os teus pensamentos com a própria palavra de Deus. E se é o diabo, ele também vai ficar do lado de fora. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é combater com a própria palavra de Deus para que você tenha pensamentos alinhados com Deus. Aqui, sua voz é tão suave e gostosa, queria ser assim. Você sempre foi assim, Serena? Lu, olha, eu vou te contar uma coisa para você. Tem lá nos meus stories, nos destaques, meu filho, ele fez uma brincadeira comigo, isso há alguns anos, aí a gente até deixou lá nos destaques. Ele pegou tem um programa que você coloca assim na tela da televisão e parece que ela tá de fato toda arrebentada. Ele combinou com meu neto e falou, vamos ver, a gente vai tirar a vovó do sério. E aí a gente vai filmar e vai mostrar. E aí eles estavam brincando. Aí a gente vai mostrar, olha só, doutor Augusto Cury, olha só a sua aluna, ela perde o controle, né? Aí o que eles fizeram? Eles forjaram uma brincadeira e fizeram assim. O Tiago, eu ouvi um barulho no quarto do meu neto. E parecia de uma coisa que tinha sido quebrada. Aí o Tiago entrou, o Tiago é o meu filho. Então, aí ele entrou lá no meu quarto. Mãe, vem ver o que o Mário fez. Ele ficou nervoso jogando videogame. Vem ver o que ele fez. Quando eu entrei no quarto, o controle dele estava no chão e a tela da televisão parecia espatifada. Então, eles esperavam que eu falasse, como assim? Como é que fez isso? Não sei o quê. Aí eu virei pro Mário, eu falei, eu não entendi. Como assim? Tá registrado, tá lá. Por que você fez isso? Mário, por que você fez isso? Aí eles começam a rir e falam, pronto, acabou a brincadeira, não deu certo, né? Eu não vou dizer para você que eu sempre fui assim. Eu vou dizer para você que eu tinha uma família, como eu contei, completamente descontrolada. Eu tive que fechar a porta na cara do diabo e dizer, eu não vou repetir. Eu quero o que está escrito na palavra. Não é enfeite para mim. Eu quero ser pacificadora. Eu quero ter domínio próprio. Eu quero isso para minha vida.
Então, eu sou introspectiva, isso de natureza, mas eu já tive momentos de descontrole e muito fortes, então eu quis aprender a ser moderada, controlada, tá bom? Ninguém nasce pronto. Aqui, oi, Tati, querida. Como eu gostaria de ter conhecido a pastora Naira há mais tempo, errei muito com as palavras. Ainda dá tempo, Maria, dá muito tempo. A Núbia, não consigo ainda ser serena e calma, mas vou fechar essas portas em nome de Jesus. Gente, tem que fechar. E aí, vocês estão curtindo, compartilhando, se inscrevendo? Sua vida literalmente curada. Não, eu tô no processo, todo mundo tá no processo, ninguém tá pronto. Pronto, olha, só do outro lado mesmo, viu? Preciso aprender isso. Ai, que bom. Ô, Jéssica, obrigada. Vocês estão sem dúvida. Que bênção. É isso aí, Márcia. Filipenses 4:6. As portas podem ser comparadas a brechas. Todo acesso. O diabo precisa ser fechado. Portas, brechas, sim, pode ser. É que a brecha, a gente vai um pouquinho além, né? A brecha Mas pode, para simplificar, senão ia ter que começar a falar tudo de novo. Pode, tá? Senão ia ter que começar tudo de novo. Professora, né? Me segue no Instagram, Andréia? Que bom, obrigada. Então, vocês não tiveram dúvida. Olha que legal. Opa, Sara, suas emoções falam mais alto? Deixa eu te dar uma dica, Sara. As emoções, quando acabar a live, vê um videozinho que é trechinho do filme Divertidamente, é muito engraçado. Se você colocar assim, entre a razão e a emoção, divertidamente, vai aparecer o trechinho. Aí você vai lá e vê como é engraçado quando você deixa a emoção falar descontroladamente o que acontece com você. Ali você vê que você precisa de emoções protegidas e de uma mente controlada. Não pode deixar suas emoções descontroladas dominarem tua vida, não, tá bom? Então, olha, um grande beijo para vocês. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado por aqueles que estavam na live que travou e voltaram. Muito obrigada por esse carinho, por estarem aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e o que mais? Saber que quinta-feira, 18 horas, eu estarei aqui para falar de emoções com vocês. Conto com vocês? Cada um trazendo mais um? Então vamos falar de emoções. Quinta-feira, 18 horas, aguardo vocês. Obrigada, querida, você que está falando que vai compartilhar. Grande beijo, até quinta. Mas amanhã, 6 horas da manhã, tem devocional. Não esqueça. E à noite, às 18 horas, tem tema novo. Não esqueça. Então, um grande beijo para vocês. Tá vindo coisa nova por aí. Área de membro recheada de novidades. Aguarde. Deus abençoe.